Começaremos a refletir hoje. A luz que escolhe florescer. Nas curvas do tempo, eu aprendi a caminhar entre pedras e sonhos, sem jamais recuar. A vida me ensinou, com silêncio e lição, a transformar as feridas em força e canção. Eu vi tempestades cobrindo o horizonte, mas mantive acesa a chama da minha fonte. Ó, as crianças estão aqui atrás de mim, aqui na quadra, tá? Fazendo um barulhão jogando, tá, gente? E eu não tenho onde ficar, é só aqui mesmo, tá? Então, vai ter, assim, uma interferência de criança gritando, jogando bola, tá? E eu não posso fazer nada, eles estão tudo de férias, tá? Então, essa luz que escolhe florescer, ela está dentro de nós, dentro de cada um de nós. E entre curvas, tempestades, o caminho com pedras, a gente tem que aprender a não recuar e entender no silêncio a lição que transforma as feridas em força. Então, eu vi tempestades cobrindo o horizonte, mas eu mantive acesa a chama da fonte, da minha fonte interior. E quando a noite parecia não ter fim, uma estrela escondida brilhava em mim. Colhi esperança nos jardins da espera e descobri que a alma, ela sempre prospera. E cada lágrima caía no chão da existência. Regou sementes de amor e de rentes de amor e de resiliência e de resistência também. Não sou feita apenas de vitórias e luz, mas também dos desafios que a coragem conduz. Carrego cicatrizes como medalhas de viver, marcas de quem escolheu não se perder no tempo. Todo mundo aqui tem os seus dissabores, todo mundo tem as suas preocupações. Hoje celebro o milagre de recomeçar, a arte sagrada de acreditar e sonhar, pois a vida é um rio que nunca se detém, levando consigo o que vai e vem, vai e vem. Vai coisa boa, volta coisa ruim, vai coisa ruim, vem coisa boa. E a gente tem que saber discernir em tudo isso. E se me perguntarem o segredo da jornada, eu direi que a esperança foi a minha eterna morada. Confiar em Deus e ter esperança. Um momento, por favor, gente. Voltei. É que ficou tocando, nós estamos aqui com uma pessoa internada para operar, que é meu futuro genro. Ele quebrou a perna, a tíbia, jogando bola, e era para ter sido a operação. Ele está uma semana internado, desde quinta-feira passada, ele está internado no Hospital das Clínicas, e ia ser hoje a operação, agora era para ter sido a operação. E não foi a operação, tá? Ele estava lá sendo levado, e uma criança se acidentou e precisou da placa que ele ia colocar na perna. Eu não sei nem o que pensar sobre isso, tá? Não sei se é livramento, se... sei lá Deus o que eu posso falar agora, né? Mas, assim, a gente fica tudo psicologicamente afetado, porque fica, eu imagino ele, certo? Um moço lindo de viver, internado, com a perna quebrada, na verdade, esperando ser operado, na boca do gol, e não é operado. Haja cabeça, haja coração, Cássia, haja coração. Não é verdade? Vamos indo. Não sei se é livramento ou sei lá o que pensar, não é? Mas vamos indo, gente, vamos indo. E meu marido estava ligando aqui. Então aí eu falei que eu estava em live. Né? Então é isso, gente. Hoje vamos celebrar o milagre de recomeçar, a arte sagrada de acreditar e sonhar, pois a vida é um rio que nunca detém,
levando consigo o que vai e vem. E se me perguntarem o segredo da jornada, eu direi que é a esperança e a fé. Foi minha eterna morada. Por quê? Porque a gente tem que ter fé. Fé sempre. Fé. Fé e fé. Deus sabe todas as coisas. Olha essa situação que nós estamos vivendo. Não sei nem o que pensar nesse momento. Mas se não foi, porque não era para ser. Que nem diz Paulo Coelho Maktub. Não é verdade? Tem que ser como tem que ser. E acabou. E se não foi, é porque não era para ser. Pronto. Ponto. Ponto, gente. Ponto. E vamos que vamos. E porque quem cultiva o amor no coração, a fé, transforma a própria existência em inspiração. Seja mais poético, romantizado e profundo, que a alma apresente as situações. A vida nos confronta com certas coisas que nem a gente mesmo entende. Aí a gente para, reflete, respira, para não pirar, não é verdade? E nasce no silêncio. Nasce no silêncio. Segredos que vêm do vento, que cresce recolhendo estrelas caídas dos sonhos, guardando-as como quem guarda o sagrado junto de nós. Já vi invernos morar por... As crianças... Tá uma loucura isso aqui, ó. Dá pra ver, né? Dá pra escutar, né? Eles estão aqui do meu lado esquerdo jogando bola. E hoje eu não tenho onde ficar, é por aqui mesmo. Então vai ser isso. Não vai ser por isso que eu vou deixar de fazer minha live e de trazer aqui uma boa palavra, uma luz na escuridão, um florescer na vida de todos vocês, assim como na minha também. Porque eu falando, eu também aprendo. Eu também ouço a minha própria voz e aprendo nessa imensidão de acontecimentos que a vida nos apresenta. Longas estações no peito, saudades, entre despedidas, encontros, nós vamos aprendendo que a existência também prepara jardins. E é nessa luz que a gente floresce. Nas curvas do tempo, a gente vai aprendendo entre pedras, sonhos, que não devemos recuar nunca. Sempre em frente, seja lá o que aconteça, a gente tem que tirar a lição, porque ou é bênção ou é lição. Não é verdade? E a gente tem que tirar a lição de cada coisa. Agora é o helicóptero. É hoje, gente. Ai, o helicóptero. Então vamos celebrar o milagre de recomeçar todos os dias, a arte sagrada de acreditar nos nossos sonhos, acreditar que nós possamos sim ir além daquilo que a gente está acostumado. É só querer. É só querer. E nessa jornada, o segredo é não parar, se movimentar e sempre além daquilo que está acostumado, que é para não estagnar. É para não estagnar. É isso que eu trago para vocês. Que existe um jardim preparado para nós. E que nós preparamos também essa terra, esse movimento, esse plantar, esse regar da nossa existência. Vamos iluminar os nossos caminhos com prece, com oração, com fé em Deus, porque só agarrados assim, ó, na mão de Deus, é que a gente consegue dar um passo além, entender melhor, mas também tem que buscar. A gente tem que buscar sim o nosso entendimento, a nossa sabedoria, né? A nossa, digamos, quase perfeição. A gente tem que se movimentar rumo ao que a gente quer, rumo aos nossos sonhos. Independente do que falam pra gente, das situações que a gente vive, se você tem um sonho, vai atrás. Decida se movimentar, decida ir além.
Vai além daquilo que você está acostumado. Porque se você parar, não tem como conseguir aquilo que deseja. É difícil, não é verdade? Fica muito mais longe de nós. Então, vamos tentar consertar a nossa vida, independente do próximo, independente do caminho daquele que está ao nosso lado, que caminha com nós, aquilo que eles almejam de expectativa a nosso respeito, porque o nosso caminho é um aprendizado nosso, não de ninguém. E se você sonha alguma coisa, se você está lá querendo, desejando, almejando, independe da aprovação, do conselho do outro. Faça com que as suas atitudes revelem mais de você, sem a expectativa do outro. Nem toda rejeição, quando você se afasta de alguém por conta de que a pessoa só fica minando as tuas ideias, o teu sonho, te colocando crenças limitantes na ideia, certo que é você que adquire, né? Você escuta se você quer, se você não quer, você não escuta. Então, vamos todos ter respeito por nós mesmos, saber o valor que a gente tem, o valor do nosso sonho, o valor daquilo que a gente almeja, não o valor financeiro, mas aquilo que representa para nós aquilo que a gente deseja. E independente do que falam, vá atrás. Se é aquilo que você quer, vá atrás. Se você quebrar a cara, problema seu. Você não pode responsabilizar ninguém por isso. E se der certo, graças a Deus, deu certo, mas você tentou, não é? É isso que eu trago para vocês hoje. Vamos tirar as decepções, as fantasias que os outros depositam na nossa vida e vamos ser nós mesmos, sem máscaras, sem títulos. Difícil, com certeza, mas é um degrau da nossa evolução. Vamos aprender a dizer não, com educação, com honestidade, né? E proteja o seu tempo, a sua saúde física, mental e espiritual, a sua paz, os seus valores. Quem está muito acostumado a dizer sim para tudo, muitas vezes acaba dizendo não para si mesmo. Pense nisso. Então, vamos aprender a dizer o não. Isso não diminui a nossa bondade, apenas lembra ao mundo que cuidar de nós mesmos também é um ato de amor, equilíbrio e responsabilidade. E partir para o movimento, Vamos se movimentar em prol ao nosso próximo degrau, seja ele pequeno ou grande, seja ele difícil ou fácil. Vamos nos preparar para isso, sem ficar escutando o blá 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 do mundo. Porque muita gente é que nem técnico, não, todo brasileiro foi técnico de seleção e adiantou alguma coisa? Não, é só aquele blá 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 que não leva a nada. Eu detesto comentário esportivo por causa disso, porque disse, porque falou, porque podia, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, se fizessem, se não fizessem. Dá no quê? Em nada, só aquela conversa chula de todo mundo falando e ninguém se entendendo e não levando a lugar nenhum. É isso. Me desculpem, né, os comentaristas esportivos. Minha filha é uma comentarista esportiva, mas é muito falatório. Pode reparar. E na vida é assim também, quando a gente tem alguma coisa que a gente quer, um sonho, que a gente compartilha com alguém e a pessoa fica no blá 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 na nossa orelha. Não é verdade? Às vezes não é nem por mal. A pessoa quer o bem da gente mesmo. Só que ele projeta na gente as suas frustrações. E chega disso, né? Meu Deus.
Já basta as nossas inseguranças. Nós não precisamos mais inseguranças nas nossas vidas. Vamos romper com tudo isso. Vamos romper, vamos ter respeito por nós mesmos, cuidado, reciprocidade com os nossos sonhos. Vamos permanecer com uma escolha consciente. E essa paz que procuramos, talvez chegue trazendo novas oportunidades, novas pessoas, novo tudo. Permita-se deixar a vida florescer. Ó, as crianças voltaram. Porque a maturidade começa quando você, eu, compreendemos uma verdade transformadora. Você não controla as escolhas dos outros. Não é responsável pelas expectativas deles. E não precisa perder a própria identidade, a própria paz, para manter aquilo que já não faz mais sentido, gente. Quem caminha em direção à paz, inevitavelmente se depara com o novo. Permita-se, ó, a criançada tá falando palavrão. Cadê as mães de plantão? Só tô eu aqui de mãe, gente, nesse quintal enorme aqui, e tendo que escutar essa criançada falar palavrão? Oh, meu Deus! E eu não posso nem dar pito, né? Que senão eu vou ficar a velha né? Que fica aqui fazendo live e fica prestando atenção na criançada. Mas é difícil, né? Não tem nenhuma mãe aqui tomando conta. Tudo bem que eles já têm 10, 12 anos, né? Não precisa tomar conta também tanto assim, né? Eita meninada, eita juventude. Ainda bem que os meus já cresceram faz tempo. E então é isso. Vamos elevar a nossa consciência em autoconhecimento, sabedoria e na fé. E na fé. Para que a gente reencontre nós mesmos. Nós mesmos. Então foi essa mensagem que eu quis trazer para vocês. Uma reflexão aí de que a gente tem que se mexer, tem que dar ouvido a nós mesmos e não deixar a expectativa alheia transformar a nossa realidade, interferir nos nossos sonhos. Beijo na alma de todos vocês, tudo de bom e vamos que vamos, não é? Nessa tarde maravilhosa, tá lindo o céu aqui de brigadeiro. Olha, se eu estivesse voando eu ia falar isso, céu de brigadeiro. Beijo na alma de todos, fiquem com Deus. E hoje Nossa Senhora do Carmo, eu espero ir na igreja. Mais tarde haverá sinais. Beijo!